Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para trazer uma palavra para o teu e para o meu coração que se encontra em 2 Samuel 9, que vai dizer assim: E disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonathan? E havia um servo na casa da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? E respondeu: Eu mesma, teu servo. E disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade e de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonathan aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Anaí, em Lodebá. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebá, da casa de Maqui, o filho de Amiel. Vindo Mesibosete, filho de Jonathan, filho de Saul. E Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mesibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonathan, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem és tu, servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhe-as, pois, a terra, e tu e teus filhos, e os teus servos, e reconhecerá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mesibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mesibosete à mesa de Davi, como lhe havia Mesibosete à mesa de Davi com um dos filhos do rei. Tinha Mesibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de Mesibosete. Morava Mesibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambas as pernas. Aleluias. Aqui nós estamos falando de Mesibosete. Ele era filho de Jonathan, amigo de Davi. E Davi fez uma promessa para Jonathan, que se um dos dois faltasse, um cuidaria da família do outro. E Mesibosete, ele sofreu um acidente, ele ficou aleijado, ele foi morar em Lodebá, um lugar esquecido, um lugar que não tinha esperança, mas um dia o Deus do impossível fez Davi se lembrar de suas promessas. E ele perguntou: Tem alguém vivo da casa de Saul?
E Ziba, seu servo, falou: tem Mesibosete, é aleijado. Já começou a colocar todos os defeitos de Mesibosete. Mas o rei não quis saber se ele era aleijado, se ele era esquecido. O rei queria saber que ele tinha que honrar a sua promessa para o teu amigo. E é assim na minha vida e na tua vida. Quando o Senhor se levanta para honrar a palavra dele sobre as nossas vidas, ele não quer saber de onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Ele vai cumprir, porque ele é Deus que cumpre promessas em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas vivem como Mesibosete, marcado pela dor, pela rejeição, pela perda, pelo sentimento de que fora esquecido. Mesibosete era neto de Saul e filho de Jonatã. Quando ainda era criança, sofreu uma queda que o deixou aleijado dos pés. Além de deficiente, foi morar em Lodebar, um lugar sem recursos, símbolo de esterilidade, abandono e desesperança. Mas um dia tudo mudou, aleluias. O rei Davi pergunta: ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatã, aleluias. E isso revela o coração de Deus, mesmo quando pensamos que fomos esquecidos, Deus se lembra da aliança. A graça nos alcança aonde ninguém mais nos procura, aleluias. Isso revela o coração de Deus, mesmo quando pensamos que fomos esquecidos. Deus se lembra da aliança. A graça nos alcança aonde ninguém mais nos procura. Mesibosete foi chamado da terra do esquecimento para a presença do rei. Ao chegar, estava com medo, mas Davi disse: esse também é a palavra de Deus para quem está ouvindo esta mensagem. Não tenha medo. Deus não terminou a sua história. Então nós não podemos ter medo. Deus ainda não terminou a nossa história. A nossa história o Senhor ainda está escrevendo dia após dia em nome de Jesus Cristo. Davi restituiu toda a terra que pertencia à família de Saul e declarou que Mesibosete comeria continuamente na mesa do rei. A graça de Deus fez com que nenhum espaço humano conseguiu fazer. Ele restaurou, devolveu a dignidade e mudou completamente o destino. Aleluias. Em Isaías 61:7, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Joel 2:25, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. Aleluias. Salmos 23:5, preparais uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Efésios 2:8-9, somos salvos pela graça e não por nosso próprio mérito, aleluias. Talvez você hoje esteja vivendo em Lodebar, um lugar de tristeza, escassez, enfermidade, fracasso ou abandono. Mas Deus está chamando você para uma nova posição, aleluias. Hoje Deus nos chama para uma nova posição. Então nós temos que crer que o Senhor ele está operando sobre as nossas vidas em nome de Jesus, e é no tempo dele que tudo vai acontecer, que o cenário vai mudar em nome de Jesus Cristo. E a sua limitação não define o seu futuro. O seu passado não determina o seu destino. A graça de Deus é maior do que qualquer queda, aleluias. Mesibosete entrou na presença do rei como alguém quebrado, mas saiu restaurado. Ele passou a viver todos os dias da mesa do rei, aleluias. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Não importa como nós estamos, Ele quer que nós passamos a viver na mesa dele todos os dias, buscando a sua face, em nome de Jesus Cristo, lendo a palavra, tendo intimidade com o Senhor, e Ele vai trabalhar nas nossas vidas. É no tempo dele, é no momento dele que Ele vai nos honrar, é no momento dele que Ele vai nos levantar. Nós não podemos ficar olhando para o tamanho
do gigante, mas nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus, aleluia, porque é pela graça que nós somos salvos, nós não merecemos nada, o que nós merecemos é morte, mas o Senhor entregou o seu Filho por amor a mim e a ti, e pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos merecedor. E é tão interessante que Paulo, quando ele ora ao Senhor, pedindo para que o Senhor tire o espinho, ele orou por 3 vezes, mas o Senhor respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. E é o que o Senhor está nos respondendo hoje. A minha graça te basta, aleluias. A minha graça te basta. Não importa o cenário, a graça do Senhor é sobre a tua vida. E quando chegar a hora, quando nós estivermos preparados para viver, o Senhor, ele vai cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Ele não é homem para que minta, muito menos o filho do homem para que se arrependa de nenhuma de suas promessas em nome de Jesus. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar que o Senhor, ele está operando sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. O Senhor tira-nos do Lodebar espiritual, restaura o que foi perdido, cura as nossas feridas, quebra toda rejeição e nos faz viver a tua graça. Nós cremos que tu és o Deus da restituição e da honra em nome de Jesus. Se você crê, compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreva, para que vidas sejam alcançadas através dessa palavra. Não esqueça, você não está sozinho, você não está esquecido, é no tempo do Senhor. Não olha ao cenário que está desfavorável, mas olha para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor, aquele que está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima da nossa cabeça é que vai fazer acontecer na hora certa, no momento certo. Comece a glorificar, comece a agradecer ao Senhor, por mais que aos teus olhos você não consiga enxergar, mas creia, o Senhor está operando milagres sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Falta 6 meses para terminar o ano, mas eu creio que nesses 6 meses muito milagre, muita bênção vai acontecer sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E nós vamos testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas no dia 31 de dezembro em nome de Jesus Cristo. Se você crê, se você acredita que você vai viver, se inscreva, coloca aí, graça, eu creio, eu vou viver em nome de Jesus. Beijo no coração. Fique na santa paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Fique na santa paz do Senhor.